Gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estou abrindo aqui essa janela do canal para que a gente possa conversar nesse dia novamente de chuva no Recife, que especificamente na nossa escola estamos com aulas suspensas em virtude de questões elétricas. Fornecimento não é bom, são questões elétricas. Eu vou ficar aqui com essa explicação para dizer para vocês que, neste momento, precisamos estudar Piet Mondrian novamente. Piet Mondrian teve uma carreira brilhante, sempre foi um pintor muito empenhado em suas experimentações artísticas e concorreu com muitos outros nomes da pintura com muito talento. Ele vinha de uma família religiosa. O Piet Mondrian nasce numa cidade holandesa, Oxford. Eu não sei exatamente como é a pronúncia do holandês, né? Mas Amersfoort. E ele era nascido em março, dia 7 de março de 1872. Eu escrevi aqui essas datas para dizer o período, é exatamente um período onde muito se está fazendo enquanto vanguarda e experimentação artística. Vocês veem que esse período já coincide com o período de surgimento do impressionismo, né? Por quê? Porque existia uma pressão muito forte das escolas reais, das escolas imperiais de belas artes, e os artistas que não se encaixavam naqueles moldes, eles sofriam penalizações, eles sofriam com muitas admoestações, para usar uma palavra bem da época. O que acontece? Embora o Piet Mondrian estivesse muito vinculado a essa vida de abnegação, de dedicação, de extremo esforço, né, de chegar no limite das forças para poder atingir um objetivo, ele estava acostumado com isso, uma vez que as famílias que tinham esse caráter muito religioso, elas estavam muito habituadas a essas vidas de sacrifício. O holandês é um povo interessante. Existe um filme que eu vou deixar aqui recomendado. Eu vim falar sobre Piet Mondrian, mas é interessante que vocês conheçam essas características do povo holandês, né? A gente sabe que, inclusive, Amsterdã era uma cidade onde já estava, desde 2 séculos atrás, né? Desde 1600, a gente já tinha uma forte influência das artes plásticas nas cidades da Holanda, né? Vindo da Holanda, muitos pintores importantes, né? Eu vou citar somente aqui aquele que é autor da Moça do Brinco de Pérola, né? Que vocês vão ver filmes, inclusive com a Scarlett Johansson, que todo mundo dessa geração conhece, que era o Vermeer, né? Nesse canal vocês vão encontrar outros vídeos sobre não só a obra de Vermeer, né, mas também as publicações que vocês têm acesso na escola sobre esses artistas holandeses. É, de fato, assim, muito mais responsabilidade quando você já tem uma tradição 2 séculos atrás, e esses pintores foram, inclusive, enviados a Recife, né? Muitos vieram para Recife, por exemplo, a gente precisa citar aqui o Albert Ecault e o Franz Pols, mas vieram para as Américas e, sobretudo, para essa capital que seria transformada, que foi transformada, né, de 1600 a 1630 na Mauristadt, a cidade de Maurício de Nassau, ou a cidade Maurícia. Porque o que acontece? É quando a gente começa a entender o quanto a religião pressiona a arte, o quanto a arte reflete essas pressões religiosas. Vejam bem, é importante perceber que a caracterização da natureza, né, que está muito impregnada nesses movimentos, sobretudo após uma pujança, né, tão forte do Renascimento, aquelas esculturas todas que aconteceram em Roma, tudo aquilo patrocinado pela Igreja. As outras cidades europeias buscavam sobreviver diante desse favoritismo, né, dessa redoma de proteção em que os artistas romanos, os artistas que iam a Roma,
eles tinham, porque como todo o dinheiro estava centralizado pelo Vaticano, todas essas movimentações em relação às cruzadas e todas as vilipêndias, né, ações vilipendiosas, né, que todas essas outras nações que foram vilipendiadas em função do favoritismo dos papas e de Roma, né, dessa centralização de recursos, de poder, de dinheiro, até mesmo de matéria-prima, né, em Roma, as outras cidades buscavam, então, alternativas, não somente para lidar com esses fortes exércitos, né, mas também, e o poder desses papas, muitos deles armados. Vejam também o seriado Borgias, os Borgias, né, que o filho queria já anunciar que seria um grande guerreiro e seria transformado em papa, contrariando a própria vontade dele. Então, imaginem como é que ele exerceu esse papel no Vaticano, né, com muita guerra, muita morte, muita violência. Então, o que acontece? Os holandeses, eles sempre tiveram essa característica. Não é à toa que eles conseguem manter, né, alguma tradição em relação, por exemplo, à pintura de azulejos. Eles conseguem manter, por exemplo, esses nomes que estão associados à origem, né, de uma pintura mais naturalista, realista, inclusive, 2 séculos antes das escolas de belas artes estarem implantando esse tipo de sistema e de técnicas em outros lugares. Então, eles se colocam numa situação de serem mais inteligentes que outros povos, inclusive na guerra, né? Esse banqueiro da resistência mostra o quanto a perspicácia dos holandeses salvou milhares de pessoas do nazismo, né? Então, eles sempre se colocaram como figuras mais inteligentes do que os alemães. Os holandeses também, eles têm uma característica física que coloca eles numa situação muito curiosa, humanamente, naturalmente, que é a condição da altura, né? Eles são mais altos do que a média mesmo para a Europa. Então, eles sempre se sentiram mais inteligentes, mais fortes, mais perspicazes, mais talentosos. Eles têm históricos assim de vanguarda, né? Mesmo no período da completa obscuridade, existem os materialistas que estão ali traduzindo, né, para o latim, para outras línguas, como Spinoza, coisas que quem estava se dirigindo, mesmo que não tivesse uma origem holandesa, mas quem estava sendo abraçado por essa liberdade de credo em Amsterdã, né, e Recife tentou ser essa Amsterdã das Américas, tinha como condição pensante essa vocação para a inteligência, essa vocação para o pensamento racionalista, o talento nas artes, nas técnicas, e isso não saiu do espírito do povo holandês, neerlandês, né? Eles, por origens, se davam muito, né, com os cultivos, a pecuária, né? A coisa da vaca é sempre muito interessante. Em breve aguardem mais reflexões literárias sobre isso, mas eles são realmente um povo que né? Um povo que se superou diante de todas as dificuldades, e essa história de que são Países Baixos, né? Até hoje guarda, eu acho, resquícios dessa luta de ocupação desse território europeu. Então, o que eu preciso dizer sobre o Piet Mondrian é que, assim, vindo ele dessa família tão religiosa, e fica aqui a dica, né? É importante que vocês busquem assistir esses outros filmes. Eu falei aqui no Vermeer, então A Moça do Brinco de Pérola com a Scarlett Johansson, O Banqueiro da Resistência, deixa eu ver se mais eu lembro aqui, bom, ver o livro que está na biblioteca de vocês, né, que traz 3 autores conjuntamente, e ver nesse canal a leitura que eu fiz desse livro, né, que é um livro que concentra a arte desse período, né, que eu estou me referindo aqui. Então, o Piet Mondrian vem numa geração posterior, né, é um período já do final do século XIX, onde já aconteceu a fotografia. Vamos nos lembrar que realmente a fotografia
é um divisor de águas para as artes plásticas. 1840 é um ano em que tudo vai ficar diferente, tudo vai ficar apartado, porque o real agora ele já está representado por uma máquina, por uma invenção. Então, essa invenção de 1840 a 1880, quando até mesmo a princesa Isabel já começa a ser fotografada no Brasil, imagina, aqui nas Américas, né, o primeiro retrato brasileiro da princesa Isabel. Então, isso já está muito expandido. Os jornais que eram feitos com charges e imagens, eram necessários muitos desenhistas para retratar a realidade nos jornais, né? De repente você tem aí uma máquina, uma invenção que coloca essa imagem do real inquestionavelmente numa base de nitrato de prata. Então, isso modifica completamente o gesto artístico. O que é que acontece, então, com Piet Mondrian neste período onde ele começa a pintar, e ele começa a pintar muito cedo, se ele nasce em 1872, ele já começa a pintar por volta de 1890, né? Ele já começa a se interessar por essa pintura e a se dedicar, e é um artista que vai dialogar, digamos assim, ou se confrontar com uma realidade que favorece outros artistas. É tanto que o Piet Mondrian não vai continuar na Holanda. Vejam como isso é sintomático. É muito sintomático que um artista não consiga continuar na sua própria terra. Quem é sensível e artista e não ama o seu território? Claro que a gente tem amor ao nosso território, claro que a pessoa sensível, que a pessoa criativa, que a pessoa irmanada com a sua realidade e existência, ela vai ter amor pela sua cidade, independente do que seja esse lugar onde ela nasceu. É naturalmente orgânico que ela tenha uma reflexão sobre esse lugar de origem muito carregada de afetos, né? Em geral, a gente pensando aí num elemento pacificador do espírito criativo e humano, né, da essência humana, é claro que você vai fazer isso de maneira afetiva, amorosa. Ainda que esses afetos oscilem, né, entre o amor e a completa incompreensão de você se sentir, às vezes, expulso pelo seu lugar de origem, o afeto primeiro é de irmanação, e eu não imagino o Piet Mondrian, essas são as minhas sensações, as minhas impressões, as minhas intuições em relação a tudo que li sobre o Piet Mondrian e eu vejo na obra dele, diante dos meus olhos, não imagino que o Piet Mondrian não estivesse intimamente movido por esse desejo de irmanação com a sua cidade, sua cultura, seu país. Não por acaso ele pinta um moinho, né, tão característico das terras desses Países Baixos, né, desse povo neerlandês, tão fazedor, tão executor, tão criativo, tão capaz de inventar técnicas e maneiras de melhorar a vida na rotina, né, e de transformar tanto essa realidade com essas invenções. Então, o que vai acontecer com Piet Mondrian é um êxodo para as Américas. Vejam lá. Sobretudo essa obra do Moinho que eu estou falando, né? Vocês vejam no meu Instagram, eu vou compartilhar essas imagens. Eu já fiz um compartilhamento logo cedo, hoje, que vocês estão em casa e podendo ler com tranquilidade, estudar com tranquilidade, a matéria que o Portal das Artes colocou à disposição sobre o Piet Mondrian. Esse algoritmo tem funcionado muito para mim e eu repasso tudo para vocês. Então, vou fazer a leitura desse texto para vocês e vou colocar essas imagens lá no Instagram para que vocês possam entender mais profundamente do que eu estou falando, né? Bom, agora em fevereiro, né, 1º de fevereiro, foi o marco final da trajetória de vida do Piet Mondrian. Ele partiu em 1944, vejam lá, em plena Segunda Guerra Mundial, e ele fez parte ativamente de uma revista chamada De Stijl, que quer dizer exatamente a palavra que era aquele instrumento, aquela ferramenta que ia exatamente modelar um detalhe mínimo na letra
e marcar o estilo de um artista. Marcar, por exemplo, hoje a gente tem as fontes, né? Time News Roman, Ariel, Georgia, né? E você tem aquele detalhezinho que é o estilo que vai fazer, né? Essa ferramenta mais delicada, e que, claro, isso passou para o processo de tipografia e acabou também servindo como uma marca, né, nesses carimbos, nessas identidades, né, gráficas que foram sendo produzidas ao longo do tempo. Mas o nome ficou, The Steels, e a revista retrata exatamente isso. Então eu vou ler o artigo das artes, né, da revista das artes, e esse artista eu acho que a gente tem que estudar ele mais profundamente, ele tem tudo a ver com esse histórico da nossa querida escola técnica. Então, acho que a gente tem que se comunicar com esse artista que tem tanto de características e de informações, né, organicamente, que podem servir para nossas reflexões artísticas. Então, essa matéria das artes já começa com uma imagem do Piet Mondrian, que é sobre moinhos. Infelizmente, o YouTube não eu ainda não sei utilizar essa parte do compartilhamento. Eu não vou usar isso aqui, mas digo a vocês que a reportagem já foi compartilhada, né, com os estudantes, nos grupos internos, no Classroom, e está à disposição de quem quiser ler no site dasartes.com.br. Eu vou deixar aqui, inclusive, o link, né, para quem quiser consultar. Estou aqui copiando o link, vou disponibilizar para vocês aqui mesmo no YouTube. Mas então é uma matéria dessa revista das artes e eles colocam numa classificação como sendo um flashback. Piet Mondrian mostra em comemoração ao aniversário de 150 anos do holandês, né? E esse aniversário foi no ano passado. Piet Mondrian conta com a sua evolução desde os primeiros trabalhos, influenciado pela pintura de paisagem, pelo simbolismo. Ele é muito simbolista, minha gente. E cubismo, porque virou moda, eu acho, chamar todo artista que faz uma fragmentação da forma também de cubista, né? Até a evolução para a abstração, quando o pintor se tornou um dos expoentes do movimento de vanguarda. E ele deu nome, né, minha gente? Ele criou um nome para o seu próprio movimento de vanguarda. Isso que está sendo chamado aqui de abstração, o Piet Mondrian chamava de neoplasticismo. Então, é de fato uma... a matéria é de Ulf Kuster e está assinada por ele, com essa imagem, né, essa reprodução da obra do Piet Mondrian, que é o moinho. Então, essa evolução do espaço, né, que a gente falou, inclusive, ontem, já na chegada de novos estudantes, já falamos aqui sobre a necessidade de pensar a arte, quem está no ambiente da crítica, né, como arte visual, arte plástica, né, como esse lugar do espaço, da cor, da luz e do movimento, né? São lições aqui que a gente concentrou para poder falar sobre essas leituras que a gente faz dos quadros, das obras de arte, da expressão desses artistas, aos quais a gente agora, graças à internet, tem muito mais acesso, né? Então, uma frase começa essa matéria do Ulf Kuster na Revista das Artes. Evolução, espaço e plano, uma comparação. Bom, já são palavras-chave muito interessantes para a gente analisar e elas trazem exatamente, penso eu, essa proposta de pacificação dos territórios, pacificação, neutralização, né, das forças bélicas, das forças contrárias, das forças opostas e muitas vezes até inimigas, né, ainda que estivessem cegas à necessidade de pacificação, né? É sempre assim com a guerra. Então, já fala sobre uma evolução do pensamento, e eu acho que essa é a característica do Piet Mondrian mais relevante, de um ser que busca a pacificação através da sua arte.
volto a dizer, não significa em nada que ele tenha perdido as características, e eu acho que o neoplasticismo é uma forma assim, de realmente dizer, mas afinal, quando eu for brilhante, inteligente, então enxerguem tudo que eu fiz, enxerguem minhas nuances, enxerguem as minhas singularidades, né? Porque é isso que a cultura de massa faz também. Ela tem, de fato, um caráter reducionista, ela tem, de fato, um caráter diluidor e depreciador, realmente tudo, olha, chega a me arrepio aqui. E, de fato, ele diminui demais as sensibilidades sobre alguma coisa, é isso que uma cultura de massa faz, mas, ao mesmo tempo, ela dá a ver alguma coisa que não chegaria para as grandes massas, que não chegaria em grande escala. Com esse gesto reducionista, lamentável, mas às vezes necessário, porque ninguém é capaz de diluir sozinho, né? Todas essas sensações que uma obra de arte faz. Então, o mídia, o mass media, o jornalista, o crítico de arte em outra escala, mas esses lugares da comunicação, o que eles estão fazendo como estratégia é tirar um pouco as nuances mais acentuadas para que aquilo fique um pouco mais digerível, né? Porque que a pessoa possa se aproximar daquilo sem as desempatias. Não se pode brincar com a cultura, Ariano Suassuna cansou de dizer em nossos ouvidos, cansou de dizer nas suas aulas de espetáculo. Não se pode brincar com as sensações diante dos traços culturais. Então, o que o mass media faz, o que uma revista, por exemplo, como a Destil, né, que o Piet Mondrian faz parte, é trazer para um público maior do que o das academias, dos ateliês, desses pequenos espaços de criação, uma possibilidade de comunicar com essas sensibilidades, com essas delicadezas, com essas nuances, com essas especificidades e singularidades. Então, já por aí a gente vê que o Ulf Kuster quer mostrar o quanto existe uma evolução nesse lugar do espaço, e o Piet Mondrian inaugura o que ele está chamando de plano a uma comparação. Então, é exatamente esse momento brilhante que vai fazer com que o Piet Mondrian possa ser visto num tempo em que brilhava, por exemplo, um Gustav Klimt, para mim até uma competição quase desleal, né? Qualquer outro artista que não tivesse aquela circunstância já posta, né? Claro que mérito do próprio Klimt, mas competir com simbolistas como o Gustav Klimt, ou mesmo o meu amado Marc Chagall, na sua simplicidade, na sua interioridade, no seu lugar tão diáfano, né? E dado a essas subjetividades oníricas, né? Ficaria impossível, minha gente. É de fato assim um período muito profícuo das artes visuais, das artes plásticas. Então, o Ulf Kuster, nessa matéria, separa uma frase do Piet Mondrian, né, Piet Cornelis Mondrian, nascido, então, em 1872, em março, vamos daqui a pouco comemorar seus 151 anos, né? Ele que é de dia 7 de março e que faleceu 1º de fevereiro de 1944. Então, a frase é a seguinte: eu construo linhas e combinações de cores em uma superfície plana, com o objetivo de retratar a beleza universal da forma mais consciente possível. Bom, então, essas imagens iniciais são de catedrais, moinhos. O Piet Mondrian chegou a pintar, nessa fase também, uma série que ficou muito conhecida, que são a das árvores, muito sintomático, né, minha gente? A escola da árvore. Basta ler Spinoza para saber do que está se falando aqui. Então, por exemplo, a Zeeland Church Tower é um dos objetos que o Piet Mondrian vai transformar numa paleta de cores muito suave, né? Um lilás e um azul, que dão a essa Church Tower at Domburg uma, digamos assim, sensação do que é esperado pelo Mondrian nesse espaço religioso, né?
Não vamos esquecer que ele era filho de pastor e que a família seguia à risca as orientações religiosas. Então, nessa exposição, que foi comemorativa, né, dos 150 anos do Piet Mondrian, no ano passado, e que a Revista das Artes apresenta aqui de forma retroativa, né, numa retrospectiva, o material que eles estão divulgando sobre a obra do Piet Mondrian diz o seguinte: a primeira das obras da exposição Mondrian Evolution, da Fundação Böhler, é um quadro pintado entre 1893, falei que ele começou a pintar cedo, né? A 1896. Mondrian tinha então 20 e poucos anos e ainda não havia concluído seus estudos na Rijksacademie van Beeldende Kunsten, em Amsterdã. A pintura mostra uma mulher idosa, e essa imagem não é nada diáfana, ela é muito realista. Uma mulher idosa, usando um gorro branco, um tradicional vestido azul e tamancos de madeira, e sentada em uma mesa. Exatamente o que ela está fazendo não está claro. Ela pode estar segurando um carretel em uma mão ou possivelmente descascando batatas. Adoro esses links sempre se encaixando, né? Falamos recentemente no nosso Instagram sobre Van Gogh e a Imersiva ter começado com os plantadores de batatas. Vamos lá, minha gente, esses tamancos, essas batatas, esses traços culturais. À primeira vista, o quadro parece um exemplo típico de pintura realista do século XIX, com cores suaves aplicadas em empastamento pesado, e um assunto do cotidiano da sociedade camponesa. Se fosse obra de outro pintor que não Mondrian, provavelmente teria despertado pouco interesse. Parece, aliás, que o artista teve dificuldade com a perspectiva da mesa redonda, dando a impressão de que a mulher não está sentada diretamente à mesa, mas atrás dela e virada de lado. Contrastando esse trabalho inicial com uma das pinturas abstratas de Mondrian da década de 1930, já estava Mondrian ali em pleno século XX, vivendo as guerras. A Primeira Guerra já tinha passado, né, 1914, 1918, e ele já está ali caminhando para a Segunda Guerra. Percebemos até que ponto ele evoluiu no estilo do século XIX ao modernismo, do qual ele foi um dos principais expoentes. Mas será que a imagem da mulher sentada é comparável à pintura abstrata como composição em preto e branco, com linhas duplas, que foi feita em 1934? Além do fato de ambas as obras serem do mesmo artista, é um excelente exercício do crítico que escreve aqui para a Revista das Artes, o Ulf Kuster. Adorei essa reportagem, por isso compartilhar com vocês. Então ele continua aqui. E um espectador que desconhece essa semelhança prestaria atenção ao padrão regular e aparentemente geométrico? Aí é que está. Vou beber aqui um pouco de água. A garganta ainda sofrendo os efeitos da chuva no Recife. Bom, claro que esse traço cultural, é característico demais para ser ignorado. Então é isso que ele está chamando a atenção. Um espectador que desconhece essa semelhança prestaria atenção ao padrão regular e aparentemente geométrico da parede de azulejo no fundo da cena com a camponesa? Vou lembrar, minha gente, que recentemente Piet Mondrian foi levado à grande mídia por causa de um quadro que estaria há 40 anos de cabeça para baixo. Isso é muito sintomático, isso faz muito parte do jogo dos holandeses. Então, vamos lá. Ele continua aqui. O Kuster continua aqui. Talvez seja uma simplificação excessiva essa reflexão que ele faz, interpretar o padrão como uma ponte entre esse trabalho inicial e as estruturas abstratas das pinturas não figurativas posteriores de Mondrian. Talvez, será? Mas aqui está a Woman with a Spindle,
que é de 1893. Vamos lá, Mondrian estava com quantos anos, minha gente? Se ele nasce em 1972, em 1993 ele está com 21 anos, né? Então, ele é uma obra de 1893 a 1896. E está na Courtesy of Pace Gallery. Mondrian migrou para Nova York, aqui está revelado. E o Custer faz esse exercício, coloca o quadro como uma cena realista, né, com algumas nuances de paleta de cor mais suave do que a dos realistas que a gente conhece, como o Gustave Courbet, né, daqueles olhos esbugalhados, o homem, o humano diante do real, triste real, né? E ele coloca essas paralelas desse quadro, das retas em preto e branco, das linhas em preto e branco, do Piet Mondrian, com a produção artística já de 1930. A composição chamada Black and White with Double Lines, preto e branco em linhas duplas, de 1934. E continua aqui o Custer. Por outro lado, os ângulos retos no fundo parecem ter um significado para a composição geral da pintura. Essas não são as únicas formas retangulares que aparecem na imagem, há também os outros elementos na parede, o encosto da cadeira, partes do cavalete que sustentam o tampo da mesa e, de fato, a própria mulher, cuja posição sentada sugere um ângulo reto com a superfície da mesa. Então, mais uma vez, eu vou dizer para vocês que, assim, o que ele está tentando entender são as linhas de composição dessa imagem, e, de fato, a imagem ela é muito tradutora dessas reflexões que o Piet Mondrian vai depois fazer no espaço, na composição do espaço, como sendo isso que o Custer está propondo enquanto um plano de evolução. Bom, um pintor que começa a trabalhar em um quadro pode achar útil preparar a composição colocando uma grade de linhas na tela. Como o Mondrian provavelmente fez nesse caso, se ele vem de uma escola artística, se ele vem de uma cultura talhada, né, a palavra é exatamente essa, talhada na religião e nos preceitos de um ordenamento, de um funcionamento rígido, é muito natural que o pintor tenha feito isso, e o Custer continua refletindo de uma maneira muito planejada evolutivamente. De fato, o padrão de grade e o ângulo reto desempenham um papel dominante na estrutura geral da imagem. Mesmo nesse estágio inicial, Mondrian considerou cuidadosamente a estruturação da superfície da imagem para criar uma composição coerente, um aspecto que se tornou cada vez mais importante à medida que sua arte se desenvolvia. E aí o Custer vai colocar aqui um outro quadro, que é Composition with Yellow and Blue, de 1932. E aqui a gente vê essa composição de linhas retas, em preto, como sempre, né, uma marca do Mondrian, com um espaço da tela pintado em amarelo e outro espaço pintado em azul. Começam os jogos holandeses, são extraordinários, eu sou realmente suspeita para falar, dado que meu avô tinha 1,92 m, meu bisavô, né? Mas meu afeto, meu carinho pelos holandeses é inegável. Quando Mondrian pintou seu interior, ele ainda não sabia que, eventualmente, por meio de um processo contínuo de abstração, encontraria o estilo purista, tão figurativo, pelo qual ele principalmente é conhecido hoje. Um artista constantemente engajado na experimentação, no entanto, ele parece ter sabido o tempo todo que fazer arte, nas palavras de Hans Janssen, mais um dos artistas daquela publicação que eu comentei no início, é uma questão de progresso, abre aspas aqui para o Janssen, embora o destino não seja conhecido e a única bússola seja a realidade da pintura individual. Extraordinário quanto esses mestres têm essa capacidade de simplificar e amalgamar a realidade, né? Bom, na matéria, ele continua aqui com Mill in Sunlight,
que é o moinho, né, na luz do sol, The Windmill, de 1932, uma pintura do Piet Mondrian que tem muito, muito, muito a ver com as buscas também de um Van Gogh, né? Que tem muito a ver com uma pincelada autoral, que tem muito a ver com uma busca da luz, tem muito a ver com a experimentação da cor em virtude da luz. Então, a gente precisa começar a ver o Piet Mondrian em suas nuances mais delicadas. Muito importante que ele tenha lançado o Manifesto do Neoplasticismo. Eu acho ótimo que essa discussão tenha vindo à tona também por causa de um quadro que estaria 40 anos de cabeça para baixo. Eu acho isso perfeito. Isso é uma inteligência do artista que mostra o quanto o seu tempo nunca está preparado para ele, né? E o Piet Mondrian tem a minha solidariedade, toda a minha empatia, né? A minha afeição e solidariedade nisso, porque, de fato, o mundo é que está de cabeça para baixo e a gente não vê. E o Piet Mondrian já via, e por isso os homens e mulheres, infelizmente, ainda que nossa sensibilidade feminina nos ajude muito, mas o embate das forças ainda está difícil. E aí é o Piet Mondrian que é colocado de cabeça para baixo. Então, o Kuster termina aqui com esse quadro do moinho, né? Mill in Sunlight, de 1936, o moinho à luz do sol. E diz assim, a natureza, ou aquilo que vejo, com uma fala do Mondrian, certo? A natureza, ou aquilo que vejo, me inspira, me fornece, como todo pintor, a emoção pela qual sou movido a criar alguma coisa, mas quero aproximar-me da verdade o mais próximo possível, abstraindo tudo até que eu chegue ao fundamento, ainda apenas um fundamento externo das coisas. Piet Mondrian. Aí a fala a escrita, né, do Kuster continua aqui, em conexão com uma exposição no Museu Stedelijk, não vou saber pronunciar, Stedelijk, em janeiro de 1909. O objetivo de Mondrian era revisar o seu desenvolvimento artístico até então e colocar suas obras em contexto, em espaços adequados para exibi-las. Ele havia acabado de romper com o estilo paisagístico tradicional da escola de Haia, sob a influência do impressionismo, do iluminismo, do simbolismo de Jan Troop, e sobretudo por meio de estudos da obra de Vincent van Gogh. Sua técnica de pintura se tornou mais solta e sua paleta muito mais brilhante. Como ele acabou se tornando muito mais importante que o que ele pintou, né? O que ele pintou nessa paleta nova se tornou mais importante de trabalho de antes, a forma teve precedência sobre sua representação do assunto reconhecível. Totalmente compreensível o que ele está dizendo aqui. O Piet Mondrian vai se colocar nesse fluxo, né, de uma modernidade, e talvez por vê-lo nessas linhas retas, nesses retângulos coloridos, é que a gente vai, enfim, conseguir observá-lo no quadro A Nuvem Vermelha. Como ele pintou, acabou, e essa frase foi repetida aqui, a forma teve precedência sobre sua representação do assunto reconhecível. A aparente explosão de cores em seu trabalho e sua pincelada rápida, esboçada, foram vistas como decadentes e levaram alguns críticos a duvidar até da sanidade mental do Piet Mondrian. Imagina, né? Seria um novo Van Gogh, mas é assim que o mundo se comporta. Sua pintura Moinho, Mill in Sunlight, de 1908, causou um rebuliço particular. Essa da qual a gente falava que foi registrada em 1932, tão posterior. O Kuster traz aqui ainda The Roetwolk, que é a nuvem vermelha, The Red Cloud, de 1907, e faz alguns comentários sobre essa tela. Outra tela, The Red Cloud, também exibida no Stedelijk Museum, foi criada em 1907, em Oyel, uma aldeia muito longe de Vintresil, onde Mondrian cresceu. É altamente atmosférico, com o efeito de um esboço a óleo, executado às pressas, as pinceladas bem visíveis revelam a mão do pintor. Um desenho a lápis, provavelmente um esboço preliminar, sugere que Mondrian pintou o quadro no estúdio, apesar de sua aparência de espontaneidade. A obra mostra um momento mágico e fugaz
em que uma nuvem é tingida de vermelho pelo sol, e o sol poente, que está abaixo no céu ou acaba de desaparecer no horizonte. Em contraste, a paisagem e a parte restante do céu aparecem em azul pálido. Vou tentar, minha gente, compartilhar cada uma dessas imagens. E aí agora a conclusão para falar sobre espaço e plano, uma comparação adicional. Ele traz aqui uma tela já do pintor em Nova York, York City Bosch, Woods near OL. E essa York aqui ainda é, né, onde Mondrian está colocado nessa miscigenação, eu acho, dessa nova cidade, né, dessa nova nomenclatura para tudo aquilo que já era uma cultura que teve que se renominar. The Red Cloud, Mondrian mostra a luz solar refletida, ele volta a falar sobre aquela anterior tela, já a sua pintura em grande formato no Bosch Woods, aí agora ele traz essa dos bosques, né, que são árvores assim, meio que conectadas por cores, e uma região pantanosa e algumas linhas coloridas, né, diáfanas, e foi produzido em 1908, no mesmo local, e orienta o olhar para o sol localizado acima do horizonte. Mondrian se afastou da nuvem e se dirigiu ao bosque. A paisagem ao redor de OL é caracterizada por pinheiros do tipo visto aqui contra a luz. Mondrian adaptou sua técnica de pinturas diferentes situações de luz, evocando, como em The Red Cloud, uma impressão de espontaneidade ligada ao momento fugaz da luz. Então, o próprio crítico já aproxima a obra dele desse movimento que estava, claro, tomando conta no final do século XIX, né, no final ali do século XIX, início do século XX. A gente tem a tela Impressões, né, do Monet, datada de 1902 ou 1905, exatamente no começo do século XX, mas a gente já sabe que o impressionismo vinha causando efeitos de burburinhos no final do século XIX. Então, Mondrian desenha, aqui entre aspas, a madeira com tinta a óleo fina, com uma consistência fluida semelhante ao efeito da luz que flui pela floresta. Em primeiro plano aparece a sugestão de um reflexo, como se a madeira fosse espelhada na água. As fileiras serrilhadas de troncos de árvores que parecem vermelhas ou violetas contra a luz criam uma ilusão de profundidade espacial. Olhando o close-up da foto, percebe-se como as cores finas se misturam e ao fundo pálido da tela é incorporado a representação. A sensação de espaço tridimensional dá lugar à impressão de um plano colorido, e aqui Mondrian parece abordar a questão da ilusão espacial versus a planariedade com particular urgência. Chega então o cluster onde ele queria, com a reprodução de vários quadrados, né, e várias linhas, na verdade, nas cores primárias, que todo mundo sabe o trabalho de Mondrian muito voltado ao amarelo, azul e vermelho, das cores primárias, e o nome da tela é New York City, de 1941. Esse é um assunto que preocupou o artista, a linearidade, a espacialidade, ao longo da sua vida em New York City, em 1948. É a obra mais recente dessa exposição, mostrando uma constelação semelhante à de Bosch Woods, bosques, ou Woods near OL, os bosques perto de OL, com a diferença de que a composição posterior é puramente abstrata e sem relação com qualquer situação real da paisagem. Com certeza, são quadros absolutamente distintos. Eu tenho nuances de cor que mostram as fluências energéticas de uma árvore e outra no bosque, com o lago, essa coisa quase que eu cheguei a usar aqui a palavra pantanosa. Por quê? Porque ela está tão imersa nessas sensibilidades, nesses afetos devorados, né, pela rigidez, pelo julgo, né? Eles já estavam transformando Pietro Mondrian no novo Van Gogh, como eu falei, né? E é muito característico dessa época rígida, né, que é o final do século XIX, onde o homem não se encaixa com a modernidade, com o advento das máquinas, com essa realidade pura. Ou ele é fantasmagórico ou ele é realista. Então as coisas não se batem, né?
Colbert tem razão, é preciso olhar com espanto para a realidade. Um espanto doloroso, né? O espanto de dizer, será que existem mesmo essas subjetividades que alimentaram toda a história da arte, né? O céu, o inferno, a possibilidade dos mundos, como Platão, dessa alma eterna? Será que essa perecividade não atinge também a própria existência do espírito, né? Para usar aqui uma palavra da época? Então, mesmo a memória e as subjetividades, toda aquela construção renascentista das musas, daquelas imagens para não profanação do melhor do humano, que seria essa fagulha divina dentro dele, o Piet Mondrian faz um grande gesto transformador. Tira toda a melancolia, o espírito diáfano, toda, digamos assim, talvez a epifania também, né? Por que não chamar de epifania do artista, essa pincelada autoral, essa mistura de cores, esses azuis e lilazes, essa paleta tão mais expansiva que nas cores primárias que ele emprega na tela de New York City. Espero ter sido clara, e aqui vou concluir a escrita, né, do Custer sobre Piet Mondrian, e a exposição comemorou os 150 anos do artista. A obra que ficou inacabada é um importante documento do método de trabalho de Mondrian nos últimos anos de sua vida. Após emigrar para Nova York, o artista começou a modificar suas ideias pictóricas e imbuí-las de maior dinamismo. Os planos coloridos foram suplantados por linhas coloridas. Isso pode ter sido motivado pelo layout de grade de Manhattan e os ritmos acelerados da metrópole e sua música. As obras criadas após a cidade de Nova York referem diretamente ao estilo musical boogie-woogie. Nossa, como me representa na minha adolescência o boogie-woogie. Estava lá na minha agenda. Não era só o Fiorucci. Essas traduções de marcas que o capitalismo só fez trazer para a gente como uma superfície, mas o boogie-woogie que Mondrian descobriu em Nova York e gostou particularmente. É o boogie-woogie. Tá certo, Custer. Totalmente certo. Bom, ele continua aqui falando de planos transparentes e reflexos e vai trazer Mill with Expanded Blue, Yellow and Purple Sky, que quer dizer moinho, com o azul expandido, o amarelo e o roxo, e o céu roxo, né? Com o céu azul, amarelo e roxo expandido. Mas é uma pintura de 1905, está datada aqui como 1907 a 1908, e que foi quando ele começou a pintar uma série de panoramas da fazenda de Veltervland, situada na paisagem pantanosa, olha lá, criada no século XVII, no sudeste de Amsterdã. A vista através de um grupo de árvores secas em direção a uma grande casa de fazenda situada à beira da água evoca um assunto típico da pintura da paisagem holandesa, a maneira da escola de Haia, que influenciou Mondrian. O processo contínuo de abstração não significa, no caso de Mondrian, uma evolução contínua em direção ao não figurativo. Depois de sua primeira incursão na pintura não figurativa e depois que se tornou impossível retornar a Paris, ele voltou ao tema da casa de campo entre 1914 e 1917 e pintou 5 outras vistas da casa, cada uma de diferentes condições de iluminação, usando uma paleta diferente. Parece que todos esses quadros foram pintados por encomenda para salvar a sua situação financeira e lhe proporcionar uma vida modesta. Vou parar por aqui, a aula já está muito comprida. Dizer para vocês que Piet Mondrian é minha proposta para os segundanistas, véspera dessa euforia agora do vestibular, porque hoje já temos gente aí procurando se encaixar com a nota do Enem, o exame do ensino médio nacional. E boa sorte a todos os feras. 50 minutos de aula quase. Eu vou agradecer então a vocês. Mais uma vez, dizer que a reportagem da Revista das Artes